Existe um mal sob o sol, um homem rico, tudo a seu prol. Mas Deus não lhe deixava gozar. Sentou-se um estranho no seu lugar. Tinha centenas de filhos e filhas, longos seus anos, inúmeros dias. Mas sua alma sem bondade em si, o nado morto era mais feliz. Olá, temos hoje connosco um conjunto de reflexões bastante denso que surgiu de uma troca de ideias que nos chegou. Vamos, portanto, analisar a fundo esta ligação entre as ideias que temos e, bem, a nossa própria identidade. Exato. Olá. Já falamos antes sobre lógica, sobre sofrimento, milagres, narrativas bíblicas, mas o material de hoje é um pouco diferente. Foca-se mesmo em como aquilo em que acreditamos, ou até não acreditamos, nos acaba por definir. Sim, precisamente. E as fontes vão mais longe, levantam questões muito pertinentes sobre o lado humano disto tudo, quer dizer, do processo de formar convicções. A importância do descanso, por exemplo, o espaço para a escolha individual, o tempo. Certo, certo. Vamos então mergulhar nisso. As fontes desafiam-nos a pensar sobre assumir responsabilidades, sobre o valor que damos aos outros, sejam crentes ou não, e até fazemos uma pequena viagem histórica à disputa de Barcelona. E tudo isto parece culminar numa ideia particularmente desafiadora sugerida pelas fontes. O que é que pode acontecer à nossa identidade mais profunda, à nossa vida, digamos, enquanto sujeitos conscientes, se nos desconectarmos de uma fonte fundamental de responsabilidade? Será que o afastamento daquilo que nos funde enquanto seres responsáveis pode levar a uma espécie de diminuição da própria consciência? Uma questão farta para o fim, mas comecemos então por essa tensão inicial que as fontes destacam. A ideia de que, num debate mais lógico, a identidade de uma pessoa religiosa estaria mais em perigo do que a de um não crente. Há uma passagem que diz mesmo que, para o crente, todas as definições de si mesmo estão em perigo, a sua comunidade e o seu modo de vida. Isto parece pôr o crente numa posição, bem, mais vulnerável. É uma percepção comum, sim. Mas as fontes também oferecem uma contrapartida que eu acho interessante. Questionam se alguém, mesmo que se veja como puramente lógico e não crente, não terá também a sua identidade profundamente ligada às suas crenças. Mesmo que seja a crença na ausência de algo. A convicção, por exemplo, da inexistência do Deus de Abraão é, em si, uma crença. E uma crença que estrutura a identidade de muitas pessoas. Portanto, talvez a diferença não seja tanto se as crenças moldam a identidade, mas como é que o fazem. As fontes parecem sugerir que a identidade do crente pode estar mais visivelmente ligada a uma comunidade, a rituais, ao modo de vida partilhado, certo? Exato. E por isso um ataque lógico às crenças é sentido como um ataque a todo esse tecido social, existencial. Mas a identidade do lógico estará mesmo imune? Se a própria lógica fosse, sei lá, demonstrada como falível, isso não abalaria também a sua autodefinição? Sem dúvida, sem dúvida. As fontes sugerem que essa dicotomia crente versus lógico pode ser, bem, demasiado simplista. A pessoa que baseia a sua visão do mundo na razão pura tem crenças fundamentais na validade da lógica, na natureza do universo, na inexistência de certas coisas. Uma refutação dessas crenças seria inevitavelmente desestabilizadora para a sua identidade também. Talvez a diferença esteja mais no grau de exteriorização, de partilha comunitária dessa identidade. O ponto crucial, segundo o material, é que todos temos, como se costuma dizer, pele no jogo identitário quando debatemos convicções profundas. O que nos leva a ter cuidado para não meter tudo no mesmo saco, como alertam as fontes. Sejam crentes de diferentes tradições ou descrentes, parece que todos construímos quem somos sobre um conjunto de crenças. A questão talvez seja o quão conscientes estamos disso, não é? E das implicações, especialmente quando interagimos com quem pensa de forma diferente. Exatamente. E, nesse sentido, as fontes também falam da forma como a verdade pode ser transmitida.
Referem que narrativas, como as da Torá ou outras escrituras, podem veicular verdades profundas sobre a realidade, sobre a condição humana, mesmo não usando a linguagem da matemática, por exemplo. Certo. A forma como são contadas, adaptadas à compreensão humana, usando metáforas, histórias, não invalidam nesta perspectiva a realidade a que apontam. É um modo de comunicação que reconhece as limitações da nossa linguagem face a certas realidades. E essa necessidade de adaptação à compreensão humana leva-nos a outro ponto que eu achei particularmente revelador nas fontes: a importância do fator humano, do nosso estado físico e mental no processo de dialogar e pensar. Há uma passagem muito explícita, um dos intervenientes na conversa original pede desculpa por não estar no seu melhor, Sim, lembro-me disso. admite estar cansado por ter estado a ajudar outros e reconhece a necessidade de descanso para poder responder de forma mais clara, mais ponderada. Isso é fundamental. E, no entanto, muitas vezes ignoramos isso, não é? Não somos processadores lógicos desencarnados. Mergulhar em conversas sobre temas complexos, especialmente aqueles que tocam nas nossas crenças mais fundas, na nossa identidade, isso é desgastante, energeticamente desgastante. As fontes sublinham que precisamos de tempo e espaço para processar internamente, para refletir sem a pressão imediata do diálogo. E as fontes vão mais longe, sugerem que ignorar isto pode ser mesmo prejudicial, forçar conclusões rápidas, não permitir esse espaço para a digestão individual, pode levar as pessoas a fecharem-se, a procurarem validação umas nas outras, em vez de reavaliarem genuinamente as suas ideias. Perde-se a oportunidade para uma mudança ou um aprofundamento que seja voluntário, que seja sentido como autêntico. Mas por que será tão difícil conceder esse espaço, tanto a nós como aos outros, nas nossas interações? É uma excelente pergunta. Talvez tenha a ver com a nossa cultura de imediatismo ou com a própria natureza do debate, que muitas vezes parece exigir respostas rápidas, definitivas. As fontes parecem defender uma abordagem mais paciente, reconhecendo que o raciocínio de outra pessoa, por mais brilhante que seja, raramente é suficiente por si só para mudar convicções profundas que sustentam uma identidade. Sim, precisa de tempo. A mudança real exige apropriação pessoal, uma escolha livre que acontece no tempo interno de cada um, percebes? É por isso que, na troca de ideias que analisamos, se chega a propor uma pausa. Um reconhecimento explícito de que o cansaço e a necessidade de reflexão são limites humanos legítimos. É um lembrete poderoso de que o crescimento intelectual e a eventual mudança de perspectiva seguem um ritmo humano, não maquinal. Precisa de espaço, de liberdade, quase de um metabolismo próprio para as ideias assentarem e serem integradas ou rejeitadas conscientemente. E essa noção de escolha livre e espaço individual liga-se diretamente a outra questão central nas fontes, a da responsabilidade. Perante a constatação do sofrimento no mundo, uma das fontes lança um desafio interessante. Em vez de culpar uma entidade divina em que não se acredita, por que não assumir a nossa cota-parte de responsabilidade na existência e focarmos-nos em tentar ativamente reduzir esse sofrimento? O que, por sua vez, nos leva ao valor que atribuímos aos outros. As fontes destacam o potencial positivo das discussões interreligiosas, mencionam especificamente judeus, cristãos e muçulmanos, quando conduzidas de forma construtiva, pacífica e sem medo de abordar os pontos difíceis, os pontos de atrito. O respeito mútuo, mesmo na discordância mais profunda, é apresentado como essencial. Mas como é que se cultiva esse respeito na prática quando as divergências tocam em aspectos tão fundamentais da identidade? Bem, as fontes sugerem que começa por um esforço consciente de resistir à generalização, evitar colocar todos os membros de um grupo no mesmo balde, como se diz numa passagem. Implica reconhecer o valor intrínseco do interlocutor enquanto pessoa, independentemente das suas crenças ou descrenças. O objetivo, sublinham, não pode ser magoar ou humilhar, mas sim procurar a compreensão mútua e talvez a verdade, reconhecendo a complexidade das posições de cada um.
Essa recusa da generalização apressada, seja contra grupos religiosos ou contra não crentes, parece ser um fio condutor ético importante nestas reflexões, um apelo ao respeito pela individualidade dentro de qualquer grupo. E por falar em debates históricos entre fés e as complexidades que envolvem identidade e poder, as fontes trazem um exemplo muito concreto: a disputa de Barcelona, em 1263. Sim, um momento histórico bastante significativo. Segundo o material que temos, o rei Jaime I de Aragão, um monarca cristão, organizou um debate público formal, centrado em argumentos lógicos, entre o judaísmo e o cristianismo. De um lado, tivemos Moshe ben Nachman, mais conhecido como Ramban, ou Nachmanides, uma figura absolutamente central no pensamento judaico medieval, um erudito de enorme estatura. Certo. Do outro lado, Pau Cristiá, um judeu que se tinha convertido ao cristianismo e que argumentava a favor da sua nova fé. E o ponto crucial e talvez irónico é o desfecho, não é? O rei tinha assegurado ao Ramban liberdade total de expressão durante o debate. As fontes indicam que o Ramban apresentou os seus argumentos de forma robusta, articulada, defendendo a perspectiva judaica. No entanto, apesar dessa performance e da promessa real de liberdade, Mas a realidade pós-debate foi outra. O Ramban acabou por ser acusado de blasfémia contra o cristianismo, precisamente por causa dos argumentos que utilizou na disputa. Argumentos esses que o rei tinha inicialmente permitido. Consequentemente, foi forçado a exilar-se de Espanha. isto ilustra de forma dramática a tensão que pode emergir. Não invalida, como as fontes fazem questão de notar, a capacidade de pessoas com fé argumentarem logicamente. O próprio Ramban é prova disso. Mas demonstra como os contextos de poder, as pressões sociais, as identidades comunitárias e os riscos percebidos por quem detém o poder podem sobrepor-se à lógica pura dos argumentos. O resultado de um debate nem sempre reflete apenas a força intelectual das posições. Faz-nos questionar até que ponto a lógica pura pode realmente operar isolada destas forças no mundo real. É um lembrete histórico contundente, sim. A lógica, por mais rigorosa que seja, desenrola-se sempre numa arena humana, com todas as suas complexidades, medos, dinâmicas de poder. A força de um argumento não garante a sua aceitação ou mesmo segurança de quem o apresenta, dependendo do contexto. E esta reflexão sobre identidade, lógica e poder leva-nos diretamente à questão final, talvez a mais especulativa e provocadora levantada pelas fontes. Se aceitarmos a premissa, avançada numa das linhas de argumentação de que a vida autêntica, entendida como uma capacidade de escolha livre, a nossa subjetividade, o nosso eu consciente, depende de uma ligação a uma fonte que transcende um mundo puramente material, o que acontece quando essa ligação é cortada ou negada? As fontes associam essa fonte transcendental explicitamente à noção de responsabilidade. As fontes estabelecem aqui um contraste forte, não é? Por um lado, o ser vivo enquanto sujeito consciente, capaz de autodeterminação. Por outro, o ser meramente um mecanismo biológico, um autómato, uma engrenagem na máquina. A ideia subjacente parece ser que a subjetividade real, a capacidade de escolher uma direção para a própria vida, não pode emergir de um sistema puramente determinista, onde tudo é apenas causa e efeito físico, regido por leis imutáveis como as da física. Exato. Para sermos verdadeiramente vivos nesse sentido mais profundo e não apenas biologicamente funcionais, precisaríamos dessa ligação a algo exterior ao sistema determinista. Mas o que significa exatamente fonte transcendental neste contexto? É um termo um pouco vago. Boa pergunta. No contexto das fontes, parece referir-se a uma origem ou fundamento da realidade, do significado e da própria consciência que não se limita ao universo físico observável. Uma fonte que está para além do espaço-tempo e das leis naturais, como as compreendemos, e da qual emanaria a possibilidade da liberdade genuína e da responsabilidade moral. Sem essa ligação, a argumentação sugere seríamos apenas complexos mecanismos biofísicos sem verdadeira agência. Ok, percebo melhor. E a questão radical que emerge então é se nos afastamos dessa responsabilidade fundamental que nos constitui como sujeitos, se negamos a necessidade dessa ligação transcendental para a nossa vida enquanto seres conscientes e livres, corremos o risco literal de perder vida. Não no sentido biológico, claro, mas num sentido mais existencial.
As fontes até mencionam o conceito budista de nirvana, interpretando como um estado onde se perde a identidade como eu, individual, para se fundir numa consciência impessoal, e contrastam isso com a ideia de uma relação com um Deus pessoal que, nessa visão, sustentaria a individualidade. Exatamente. A implicação é profunda. O afastamento progressivo da responsabilidade inerente ao ser-se um sujeito livre, talvez interpretado em algumas tradições como um crescimento no pecado ou no afastamento do fundamento do ser, poderia levar não à morte física, mas a um definhamento da própria subjetividade, uma espécie de obscurecimento gradual da luz da consciência. Quer dizer, a pessoa tornar-se-ia progressivamente mais reativa, mais mecânica, menos capaz de escolha autêntica, menos viva no sentido pleno de um sujeito que se autodetermina. É essa a questão que fica no ar, sim. É uma ideia vertiginosa. Sugere que a nossa essência enquanto sujeitos conscientes e livres não é um dado adquirido imutável, mas algo que pode ser nutrido ou diminuído pela nossa relação com essa fonte de responsabilidade e significado. Cortar essa ligação, nesta perspectiva, não seria uma escolha neutra, mas teria consequências ontológicas, uma potencial erosão gradual do próprio ser enquanto sujeito individual e consciente. Uma ideia que certamente dá que pensar. Bem, percorremos hoje um território intelectualmente estimulante, partimos da ligação intrínseca entre as nossas ideias e quem somos, exploramos a importância vital do descanso, do tempo, da escolha pessoal, na forma como assimilamos conhecimento e moldamos as nossas convicções mais profundas. Vimos também a ênfase colocada pelas fontes na necessidade de assumirmos a nossa responsabilidade perante as realidades do mundo, como o sofrimento, e no imperativo ético de valorizar genuinamente os outros, mesmo ou talvez especialmente quando discordamos fundamentalmente, resistindo à tentação da generalização. A disputa de Barcelona serviu como um caso histórico que ilustra as complexas e, por vezes, tensas interações entre lógica, fé, identidade comunitária e as realidades do poder. E culminamos nesta interrogação desafiadora levantada pelas fontes, a possibilidade inquietante de uma perda de vida existencial, uma diminuição da nossa essência enquanto sujeitos conscientes e livres, como consequência de um afastamento da nossa responsabilidade fundamental perante uma fonte transcendental de ser e significado. Fica, portanto, a reflexão final que estas fontes nos propõem. O que significa, na sua essência mais profunda, estar vivo? É meramente uma questão de processos biológicos ou implica algo mais? Algo intrinsecamente ligado à capacidade de escolha, à consciência de si, à responsabilidade e talvez a uma ligação com algo que nos transcenda. E se essa ligação e responsabilidade são constitutivas do nosso ser enquanto sujeitos, qual poderá ser o custo existencial de nos afastarmos delas? Que implicações tem para a nossa própria experiência de sermos conscientes e livres? São questões que ecoam para além desta nossa conversa, certamente.